apresentação. Isso. Volta para o início. Já está gravando. Então, no nosso caso, na paróquia de São Lucas, nós celebramos no domingo porque a paróquia leva o nome da própria festa, ela pode ser transferida para domingo. Mas no caso da diocese e das outras comunidades, a festa litúrgica é transferida para segunda-feira. Como essa não deixa de ser uma oferta que a paróquia de São Lucas faz à diocese também, e aprende com a diocese um bocado na meditação, na oração, nós estaremos celebrando a festa de São Lucas num contexto diocesano, com o ofício da oração da noite de completas. Eu vou pedir que nós guardemos alguns instantes de oração silenciosa para o começo da nossa celebração. Nós vamos começar com a preparação e algumas partes faladas de início, meditativas, e em sequência um hino que também será projetado em tela. Em princípio, toda a liturgia está projetada na tela. Guardemos alguns momentos de silêncio e de oração silenciosa, meditação aqui na presença de Deus, em comunhão umas pessoas com as outras. O Senhor Onipotente nos conceda uma noite tranquila e paz na derradeira hora. Amém. Podemos, sempre que possível, deixar nossos microfones ligados, porque mesmo que as respostas não sejam síncronas, nós vamos escutar nossas vozes. Então, falemos em conjunto. Amém. 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 Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Confessamos a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que temos pecado excessivamente por pensamentos, por pensamentos, palavras e ações, por nossa culpa, por nossa própria culpa, por por nossa máxima culpa. Por isso, rogamos a Deus que tenha misericórdia de nós. Também em conjunto façamos uma oração de absolvição em conjunto. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, nos enriqueça com sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade, nos afaste de todo o mal. Senhor, receba as nossas orações e graciosamente nos absolva nossas faltas e pecados. Amém. Converte-nos, ó Deus, nosso Salvador. E afasta de nós a tua ira. Ó Deus, vem em nosso auxílio. Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Agora vamos cantar junto. Na música é melhor nós desligarmos nossos microfones.
mas nós podemos cantar junto com o Júlio, que vai tocar para nós o primeiro hino de hoje. Desliguemos nossos microfones para a gente poder cantar de forma síncrona. Vós atalaias e vós santos, erguei a Deus alegres cantos, ó louvai-o, aleluia. Clamai domínios principados, virtudes serafins alados, aleluia, 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 aleluia. Vós, almas que com Deus estáis, vós, patriarcas imortais, exaltai-o, aleluia. Vós, 12 apóstolos constantes, cantai, ó santos triunfantes, aleluia, 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 aleluia. Ó Virgem Mãe do Redentor, cheia de graça em seu louvor, também cantas, aleluia. Lá nas alturas entre os anjos, na companhia dos arcanjos, aleluia, 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 aleluia. Louvor excelso a nosso Deus, cantemos com os anjos seus, aleluia, aleluia. A Deus o Pai, ao Filho amado, a Deus Espírito Sagrado, aleluia, 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 aleluia. Amém. Na primeira leitura do Salmo de hoje, entoemos em conjunto o Salmo de número 147, versículo 1. Gostaria de pedir, como de hábito, que duas pessoas de São Lucas, já que a gente está oferecendo esse momento de oração também como dádiva e gratidão pela nossa diocese em comunhão, gostaria que fizessem duas pessoas a leitura alternada desse Salmo de número 147, por favor. Eu posso começar. Eu posso continuar. Então, Ok. Louvem ao Senhor, porque é bom cantar louvores a nós. Para descer. Oi?
Rapidinho. Pronto, pode continuar. Louvem ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Agradável, belo é o louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém, congrega as pessoas do seu povo que estão no exílio. Conforta quem tem o coração magoado, acalma as suas dores. Conta o número das estrelas, chama todas por seu nome. Excelso é o nosso Senhor e de grande poder. A sua inteligência é imensurável. O Senhor levanta as pessoas humildes e abate as perversas sobre a terra. Cantem ao Senhor com ação de graças, entoem louvores ao nosso Deus com harpa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Filho ao Santo. Espírito Santo, Como era no princípio, é agora, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Amém. Gostaria de pedir também outra pessoa da nossa comunidade fazer a primeira leitura de hoje, que é a leitura segundo o livro de Eclesiástico. Eu faço. A leitura está em Eclesiástico, capítulo 38, versículos 1 a 4, 6 a 10, 12 a 14. Honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura, e o médico recebe do rei o pagamento. A ciência do médico o faz levantar a cabeça e ser admirado pelos grandes. Da terra, o Senhor criou os remédios, e o homem de bom senso não os despreza. Não foi para manifestar o poder do Senhor que as águas foram adoçadas com um pedaço de madeira? O Senhor deu aos homens a ciência para que pudessem glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e eliminador, e o farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim, e dele vem o bem-estar para a terra. Meu filho, se você ficar doente, não se descuide. Suplique ao Senhor, e ele o curará. Evite as faltas, lave as mãos e purifique o coração de todo pecado. Depois, consulte o médico, pois também ele foi criado pelo Senhor. Não o afaste, porque você precisa dele. Há casos em que a cura depende só dele. Ele também suplica ao Senhor, a fim de que lhe conceda aliviar a doença e curar seus pacientes. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. A segunda leitura encontra-se, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, de 14 a 21. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Eu quero parar o compartilhamento de tela. Não sei se eu já fiz isso. Vocês estão vendo só a mim ou estão vendo a tela ainda?
Estou vendo um bonequinho. De vez em quando você aparece. Tá bom. Eu só Agora tenho você. umas breves palavras para compartilhar com vocês aqui. Não necessariamente um sermão, mas mais algumas reflexões sobre São Lucas. Eu acho sempre que festividades relacionadas à vida de um santo ou de uma santa, na realidade da Igreja, são sempre um convite para a gente ter uma reflexão mais profunda sobre o que significa santidade e também qual é o papel de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, muitas das vezes, as celebrações de santos e santas acabam sendo um contar de histórias. Ouvi falar que esse santo nasceu no ano tal, viveu no ano tal, e aconteceu isso, isso, isso com aquela pessoa, que é, de certa forma, fantástico no sentido da cultura geral, mas que faz a gente refletir muito menos sobre as coisas de Deus. E eu, ultimamente, tenho lido alguns protótipos muito interessantes de um trabalho que um professor meu de doutorado, de teologia, lá de Sewanee, foi meu professor, que é o Robert McSwain. Ele está escrevendo um livro sobre um argumento teológico muito pouco utilizado para provar a natureza de Deus. Então, ele recebeu um prêmio para fazer essa pesquisa e eu tenho achado os textos que ele tem partilhado muito interessantes. Eu espero ansiosamente por esse livro. Porque, historicamente, e principalmente no período chamado de escolástica, né, que foi um período durante a Idade Média do pensamento ocidental, as pessoas tinham quase que uma obsessão em tentar provar a existência de Deus, ou seja, tentar explicar quais são os argumentos que mostram de forma cabal que Deus existe. Então havia os argumentos cosmológicos, ou seja, eu olho para o universo, eu olho para a delicadeza da flor e olho para o céu e para as estrelas, não posso não imaginar que isso não seja obra de um ser mais inteligente, mais potente, mais capaz que eu. Né? Esse é um argumento muito comum. Existe o argumento teleológico, que é o argumento que busca nos fins das coisas. Ora, se nós temos toda essa complexidade da natureza em equilíbrio, que vai se colocando ao longo dos tempos, a complexidade da vida humana, isso não foi colocado neste mundo sem ter um fim, sem ter um propósito, sem ter uma finalidade. Essa finalidade remeteria a Deus. Existem argumentos morais, né? Os argumentos morais seriam do tipo: eu, enquanto ser humano, eu sinto uma necessidade de cultuar um ser superior. Vários povos e culturas sempre fizeram isso. Esse é um argumento mais baseado na moral. E o argumento que o Rob tem desenvolvido no livro dele é um argumento muito pouco utilizado, que é o argumento a partir da natureza humana, a partir da vida dos santos e santas. Ou seja, ele parte de uma conversa, né, de algumas séries de sermões que foram desenvolvidos por Austin Farrer, que foi um grande clérigo anglicano do século XX, em que ele fala que Deus está presente na vida dos seus santos e santas. Os santos e santas atestam da existência de Deus. Ou seja, naquelas pessoas em que a gente vê algo de especial, não pelo mérito delas, também em parte pelo mérito delas, mas porque tem alguma coisa de diferente na vida delas. Porque elas escolheram viver de forma diferente. A gente vê as suas ações, e aí ele vai subdividir em diversas categorias do que seria isso, de você entender a existência de Deus através do testemunho das pessoas. Então, vai desde aquelas pessoas que têm uma vida completamente abnegada, que você olha para elas e você pode dizer, não pode ser mentira isso que elas dizem, de que estão vivendo em função de Deus, em função do testemunho de Deus. Esse Deus tem que existir. Senão uma pessoa, um ser humano, não conseguiria viver de forma tão abnegada. Isso é um ponto, né? Outro ponto são aquelas pessoas que, onde elas estão, elas transmitem paz, transmitem tranquilidade, transmitem de alguma forma uma coisa que na nossa própria natureza nós não conseguiríamos transmitir. E um terceiro e último argumento é o argumento da conversão de vida. É o argumento daquelas pessoas que levavam uma vida completamente catastrófica e vão, ao longo da vida, se modificando para uma coisa muito melhor e que dá testemunho de algo maior que nós. E esse argumento me parece um argumento muito palpável, porque eu acho que a gente não vai conseguir provar Deus, e ele mesmo já fala na existência do capítulo, que ele não vai provar a existência de Deus. Mas quando a gente examina a vida dos santos e santas, nós temos
coisas mais concretas com que nós vamos lidar do que simplesmente olhar para o universo ou para o microscópio ou tentar imaginar o propósito pelo qual estamos aqui. Nós olhamos na experiência das vidas das pessoas o testemunho que elas dão de Deus. E eu acho que qualquer festa de santo ou santa precisa levar em consideração justamente o testemunho do Deus que essas pessoas deram e o testemunho de Deus em Cristo que essas pessoas deram. E aí é realmente irrelevante na nossa história querer saber se Lucas realmente era um médico. A primeira leitura, que é a leitura de Eclesiástico, né, que é um dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, ela fala só sobre médicos. Tá? Mas ela não fala sobre Lucas enquanto médico, até porque Lucas nem tinha nascido quando aquilo foi escrito, mas sobre o testemunho que os profissionais da saúde podem dar de Deus ao exercerem sua prática como profissionais da saúde. Não somente médico, fala até de farmacêutico, que eu tenho certeza absoluta que essa tradução pastoral, originalmente o texto não falava em farmacêutico, né? E muito provavelmente nem exatamente médico no nosso sentido, mas era quem fazia essas coisas naquele tempo. Isso serve para nós como um convite a que nós sejamos santos e santas nas nossas tarefas, também de cuidado. Não somente o cuidado que aqueles profissionais da saúde tiveram, mas o cuidado que nós temos. O cuidado que não necessariamente é um cuidado médico, mas é um cuidado pastoral, é um cuidado de carinho, é um cuidado de testemunho. A leitura ela fala muito claramente que os médicos e os farmacêuticos seguem certos princípios que eles vão aprendendo ao longo da ciência. Então, a fé que é expressada por essas pessoas e o testemunho que elas dão de Cristo não é um testemunho que contraria a ciência ou que nos coloca em posição de risco, tendo em vista diversas situações que estão ao nosso redor. Não, é um testemunho que não somente se ampara no que tem sido adquirido enquanto conhecimento ao longo dos tempos, mas que nós também utilizamos isso para dar testemunho não somente do Deus que está entre nós e que vive em nós, mas também do cuidado que nós somos enquanto pessoas chamadas a dar. E aí, para mim, nem é tão interessante assim entrar no detalhe se Lucas realmente foi médico ou se Lucas realmente foi artista, porque ele também é considerado o padroeiro dos artistas. Segundo a tradição, ele fez o primeiro ícone da Virgem Maria com o menino Jesus. E existem até umas pinturas que mostram, né, Maria com o menino Jesus no colo, posando, e Lucas pintando aquilo ali, que é uma coisa completamente sem sentido do ponto de vista histórico. Mais importante para nós não é se focar na realidade histórica de que esse santo viveu ou do que necessariamente ele era ou deixava de ser. E sim na importância de que nós também podemos dar o testemunho de Lucas nas nossas vidas. Não somente na medicina, não somente nas artes, também na medicina, também nas artes, mas em tudo que nós somos chamadas ou chamados a fazer. Esse é um testemunho que a gente pode dar sempre. É o testemunho que faz com que a presença de Deus esteja entre nós. É o testemunho que inúmeros santos e santas deram e que serve como prova, pelo menos às vezes para nós, uma prova de que há algo de diferente no mundo, que existe um propósito maior nas coisas, que existe um ser maior naquilo ali que é feito, que existe uma coisa maior que guia algumas pessoas a um caminho de santidade. E aí eu acho que o testemunho de Lucas, o maior testemunho de Lucas, está justamente naquilo que ele deixa para nós. Não necessariamente em todas as histórias que a gente sabe ou não sabe, o que contaram, o que ele era, o que deixou de ser, mas no que ele deixa para nós, que é justamente o Evangelho. Uma coisa nós sabemos que ele deixou, que é realmente aquele texto que foi escrito, que nós sabemos que foi um texto que provavelmente é uma continuação no livro de Atos dele e dentro do texto do Evangelho. Mas ele dá testemunho de Cristo, sendo ou não sendo médico, provavelmente era médico, artista e iconógrafo provavelmente não era, mas ele dá testemunho de Cristo de diversas formas, inclusive deixando, de alguma forma, né, algumas anotações e alguns escritos, que aí depois, se outras pessoas modificaram, ou se foram colocados adiante, a gente realmente não sabe. Ou se era exatamente o mesmo Lucas, ou já um discípulo dele, a gente também não sabe. Mas o que a gente sabe é que esse santo, que a gente está lembrando agora,
teve uma caminhada terrena e ele deixou algo que ajudou outras pessoas a encontrarem a Deus. Que nós consigamos, com o que a gente faz, seja na medicina, seja na farmácia, seja na arte, seja na engenharia, seja no ministério ordenado, seja em todas as outras coisas, na arquitetura, na música, em tudo que nós tivermos ao nosso redor, dar testemunho de Deus. Que a nossa vida seja um abrir do livro e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar que o Espírito do Senhor está sobre nós, que nós não precisamos mais ser como pessoas comuns, mas nós podemos ser como pessoas transformadas que dão testemunho de algo maior, em quem as pessoas enxergam alguma coisa de diferente, alguma coisa que aponta para talvez a necessidade de uma busca espiritual maior. Que nós sejamos como Lucas, no seu testemunho de vida e no seu legado. Que nós sejamos como Lucas na proclamação do Evangelho e que nós sejamos também como Lucas no uso dos recursos que a ciência e que Deus deixou para nós nas nossas atividades diárias, não somente para dar testemunho de Deus, mas também para trazer a mensagem que Deus nos mandou e fazer transformações nesse mundo da forma como Jesus Cristo deseja. Como de hábito, né, nas nossas meditações, eu sei que essa da diocese é um pouco mais complexa, né, um pouco mais longa, mas eu sempre abro uns 5 minutinhos para, se alguém tiver algo a acrescentar, a dizer sobre isso, e eu acho que a gente, né, está relativamente seguro aqui, porque esse ofício é um pouco mais curto que um ofício de oração vespertina. Então, eu gostaria de até mais 8h45, se alguém quiser contribuir algo mais para essa partilha, está aberto para a gente conversar, para a gente meditar juntos e aprender, inclusive. Só para lembrar que Lucas, o evangelista, tem 2 histórias próprias que não existem nos outros evangelhos sinóticos, né? E que são muito, muito importantes, né? Uma delas, inclusive, dá o nome da nossa missão lá em Juiz de Fora, que é a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, e a parábola do filho perdido, do pai amoroso, né? Que nós costumamos chamar de filho pródigo, né? São 2 textos especiais de Lucas, Discípulo de Emaús. Que é sim, também, Caminho de Emaús também. Sim, e toda a narrativa do nascimento de Jesus a partir... Sim, são coisas especiais, né? Mas, normalmente, a gente tem essas 2 parábolas como referências muito importantes, contribuições especiais, né? Além de Caminho de Emaús, da infância, as narrativas da infância de Jesus, que Mateus tem um pouquinho também, né? Mas é muito interessante que a contribuição que esse jeito de contar de Lucas, né? Meio artista mesmo, né? Como o reverendo Luiz fala para a gente, ele tem um jeito muito próprio de falar do amor de Deus, né? Com muita sensibilidade, que eu acho que é uma marca bem profunda do evangelista. Por conta dessa questão da narrativa, né, do nascimento de Jesus, é que vem a história de que Lucas foi o primeiro iconógrafo, que provavelmente nunca aconteceu nada disso, mas eu acho interessante puxar para esse lado da arte. Acho que o Júlio queria falar alguma coisa. Eu ia falar que estou trabalhando com textos que dependem teologicamente muito do Lucas, porque o Lucas é o primeiro que deixa claro, ou é o primeiro que faz de fato, a gente não tem muita certeza, o que os evangelhos são. Porque eu fiz um exame detalhado de todas as fontes que vieram até a mim e após ter checado com pessoas e fontes fidedignas, o que eu tenho para dizer a respeito da vida de Jesus é isso. Quer dizer, ele estabelece que o evangelho é um gênero literário conhecido na antiguidade, no mundo grego, que é a famosa bios, né? Que é uma espécie de biografia mais ou menos fantasiosa, como também são as agiografias mais ou menos fantasiosas, até a própria história de que Lucas fosse iconógrafo. Mas Lucas ele é muito importante na história da teologia antiga,
especificamente na história do próprio estudo dos evangelhos e da leitura dos evangelhos, porque é a partir de Lucas que fica estabelecido que esse gênero existe, em que os textos que estão sendo recolhidos nas sinagogas, que estão se tornando cristãs, são variações desse tipo de história a respeito de Jesus. E é curioso que é a partir e por causa do Evangelho de Lucas que provavelmente os outros evangelhos ganharam nomes e atribuições. Eles vão falar, ó, esse aqui, do mesmo jeito que aquele lá, era uma composição de alguém, né? Não tem muito nome, o Lucas é mais tardio, de um cara que está vivo aqui. Essa outra mais antiga é uma composição do Mateus, essa outra mais antiga é uma composição do Marcos, e depois vai se estabelecer o de Lucas, e depois essa nova é uma composição de João. Ou seja, o Lucas ele é muito importante, porque ele recolhe tradições orais e ele estabelece a passagem, né, dessas tradições orais. Aí tem toda uma coisa que a gente vai fazer um outro dia, que é estudar a tradição oral para entender que Lucas não deixou anotado. E é isso que eu acho mais bonito. Lucas não deixou anotado. Lucas contou, recontou, ouviu, reouviu, contou, cantou, decorou, rimou. Tantas vezes essas passagens que mais do que ficar anotado, porque a maior parte das pessoas não lia, mas mais do que ficar anotado, o jeito de Lucas contar essas histórias era tão próprio que as pessoas decoraram a partir do jeito de Lucas contar. Isso é belíssimo. E fica a pergunta, do que a gente falou aqui, quem é que vai se lembrar? E se a gente conseguir a grandeza dessa composição de Lucas para aquilo que a gente fala e essa responsabilidade do que a gente está falando, que os evangelistas tiveram, acho que a nossa igreja volta a congregar pessoas mais e mais, né? Volta a ser atrativa, né? É muito interessante isso. A conversa de Lucas era atrativa. Lucas era bom de conversa. Talvez isso a gente tenha perdido. Ficamos muito bons de estudo e ficamos cada vez pior de conversa. Fala por mim. Os outros eu já não sei. O Luiz é bom de conversa. O Eduardo também é. Tem gente que é ruim. Você fala bem. Alguém tem mais alguma observação? Algo que gostaria de partilhar? Esse é um espaço de abertura, então nenhuma observação é boba, todas são construtivas, acho que a gente pode aprender com todo mundo. Quem é muito bom de contar histórias, pelo menos escrever histórias, é o Samuel. Sim? Você é muito bom de escrever essas histórias, contar, de relatar as suas peripécias. Então, tá. Estamos falando da importância de gente contar histórias na igreja. Isso. Tem muitas histórias lá. Bom, vou então continuar aqui com a nossa apresentação. Se vocês que tiverem, né, desejarem assim, eu sei que às vezes fica um pouco assíncrono os responsos das pessoas, mas esses responsos mais curtos, vocês, se quiserem, desejarem, pode deixar o microfone ligado, que a gente até se escuta e a gente sabe que está em oração em conjunto. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Pois tu me redimiste, Senhor, verdadeiro Deus. Entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Guarda-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Proteja-nos à sombra de tuas asas. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Nós vamos fazer o Pai Nosso, só que o Pai Nosso é um pouco diferente no ofício de completas. O Pai Nosso em silêncio, até a parte que diz mais livre-nos do mal. Acho que se a gente fizer em conjunto, vamos chegar no final mais ou menos na mesma época. Mas comecemos então orando em silêncio
falando diretamente com Deus no nosso coração. Pai nosso, mas livra-nos do mal. pois teu é o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agora é o momento de nós também fazermos as nossas orações pelas necessidades da comunidade. No primeiro momento, eu gostaria de perguntar se vocês têm algum motivo de oração, de gratidão, ou algum motivo de necessidade, enfermidade, ou em memória de alguém que partiu nesta data ou recentemente. Então, vamos primeiro partilhar nossas necessidades de oração, para depois nós fazermos as nossas orações. A minha sogra começou uma nova protocolo de quimioterapia, tem 21 dias, está indo bem, graças a Deus. Mas que essa agora seja de mais sucesso, que ela já está na 3ª tentativa de quimioterapia. Quero pedir pela minha mãe, Francisca, que está enferma, e também lembrar a memória Chico Israel, agora em outubro, 1 ano do seu falecimento, 26 de outubro. Queria orar por uma paroquiana que pediu aqui as nossas orações. Dona Isabel pediu que a gente orasse por ela e pelas comunidades, algumas comunidades que a gente não tem conseguido visitar e que sentem a nossa falta. E lembrar que nosso querido reverendo Ivaldo, que também falecido, nosso grande companheiro, que Deus o tenha. Amém. Eu manifesto a minha gratidão a Deus por todas as graças e bênçãos que me tem concedido até hoje e agradeço a toda a comunidade anglicana que tem suplicado para que Deus recupere da minha saúde, mas que essa recuperação seja para a maior glória de Deus. Amém. 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 Nós podemos dar graças também, apesar eu meio que desconstruí a história toda do médico e do artista, mas não desconstrua o testemunho dos médicos e dos artistas. A gente tem que dar graças pela vida desses grupos de pessoas e, em geral, todos os profissionais que lidam com a saúde, lidam com a arte também, e que são lembrados no dia de São Lucas. Que nós demos também graças pela vida dessas pessoas, principalmente profissionais da saúde neste tempo, que estão sofrendo riscos aumentados, nós possamos colocá-los em nossas orações. E também outra coisa, uma questão muito importante, que eu acho que não sei se tem passado no radar de muita gente, é que eu, pelo menos, tenho lidado não somente com pessoas da própria igreja, mas no meu círculo próximo, que têm passado por situações financeiras muito difíceis nos últimos tempos, não só de desemprego, fechamento de negócios. Então, vamos colocar essas pessoas também em oração. Inclusive, vamos nos colocar em oração também para que a gente possa identificar essas coisas, porque não é uma situação que dá muito ânimo para as pessoas até anunciarem. Então, às vezes, elas estão passando necessidade e a gente nem sabe, né? É uma coisa que é confidenciada em segredo. Então, oremos também por essas pessoas. Não tem sido tempos fáceis em diversos aspectos. Muita gente está financeiramente muito complicada neste final de ano. Alguém tem mais alguma intenção de oração? Quero pedir por esse Brasil maravilhoso, esse país
para que os novos políticos, essa nova geração que está vindo se candidatando, possam ter consciência que ser político é para servir o povo e não esperar ser servido. Que o Brasil já deu, o Brasil está sofrendo muito na mão desses políticos roubalheiros, então que os novos possam ter consciência, que venham para ajudar o povo, para ajudar aqueles que precisam, e não para se enriquecer e enriquecer a sua família. Amém. Amém. Gostaria, então, de pedir que algumas pessoas façam suas orações. Eu sei que anglicano tem uma dificuldade imensa de fazer orações extemporâneas, mas não é difícil. É só a gente se comunicar com Deus, não precisa ter vergonha disso. Mas gostaria de pedir para começar, né, essas nossas orações. Nós temos 2 postulantes aqui, então queria pedir para os 2, na verdade, 2 candidatos, para começarem, talvez para quebrar um pouco o gelo. Nós fazemos orações curtas, e para que as outras pessoas também tenham um pouco de vontade de oferecer suas necessidades e tudo aquilo que a gente falou aqui em oração. Então, gostaria de pedir para vocês 2 que começassem e depois a gente vai continuando com outras pessoas. Querido Deus, Pai e Mãe, nós lhe pedimos que o Senhor, que é médico dos médicos, acolha no seu coração todos os motivos e as intenções de oração por saúde que nós trazemos diante de você, em especial na memória do onomástico padroeiro dos médicos na igreja, bem-aventurado São Lucas Evangelista. Dá-nos a graça de podermos contar com a cura que vem de ti, utilizando para tanto os instrumentos humanos, as mãos e a sabedoria dos médicos. Estamos com o nosso irmão Jesus, em nome dele. Amém. Pai de infinita bondade, queremos te pedir nesse momento por todos aqueles que estão padecendo e sofrendo por esse mal que acomete a todos nós. Pedir em especial pelos nossos irmãos em situação de rua, antes de alargados à margem da sociedade e agora ainda mais. Pedir também por aqueles irmãos e irmãs que estão encontrando a cura e podendo ser uma esperança para nós. Tudo isso te pedimos por intercessão de Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Amém. Vou deixar mais um momento para mais algumas orações, caso alguém queira fazer. Abençoe, Senhor, a todos. Abençoe a minha família, aos meus colegas de trabalho, a todos que eu, porventura, encontro, de alguma forma passe pela minha vida. E abençoe também a todas as pessoas do mundo. Esse mundo que está precisando muito da sua presença, Senhor. Amém. Pai Celeste, nós te pedimos por todas as famílias aqui representadas, que elas possam encontrar e dessas famílias. E a gente possa ter paz, mesmo no meio dessa crise. Muitos de nós estamos separados dos nossos familiares, e eu peço que abençoe a cada membro de família que aqui está, e que possa receber
e a sua bênção e a sua proteção nesses tempos tão difíceis. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós nos lembramos das intenções que foram apresentadas aqui, das necessidades de oração, dos motivos de gratidão que nós partilhamos, também pela memória, pelo repouso da alma daquelas pessoas queridas do nosso meio que faleceram, e até aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas foram vítimas da violência, das doenças, das mazelas deste mundo. Nós te pedimos, Senhor, que tu aceite, recebas todas as nossas orações diante de ti, o que nós te pedimos nesta noite e sempre. Amém. Amém. Gostaria de pedir que uma pessoa, não precisa ser só de São Lucas, não, mas uma pessoa que deseje recitar para nós o Cântico de Simeão, nosso cântico que termina o ofício de completas em despedida, não chegou totalmente ao final, mas está quase lá, que é um cântico do Evangelho também. É um cântico que proclama que, apesar de todas as adversidades, de tudo que tem ao nosso redor, de todas as dificuldades, nós também podemos ter a salvação. Uma pessoa voluntária, por favor, possa fazer para nós a recitação do Cântico de Simeão. Eis que agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Guia-nos, Senhor, durante o dia e guarda-nos enquanto dormimos. Em nosso despertar, viemos com Cristo e no silêncio da noite descansemos em paz. Em paz nos deitaremos e descansaremos, pois só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. O Senhor está aqui. Teu Espírito está conosco. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Gostaria de pedir ao nosso bispo que nos dê sua bênção para que nós terminemos essa oração de hoje e possamos cantar a última canção do nosso instrumentista. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus sempre nos sustente e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós nesta noite e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 E nós encerramos com a última canção, que será tocada pelo Júlio e cantada pelo Antônio. O Antônio foi ali na Gisele agora, ver a aula dele. Então não teremos o Antônio para cantar com a gente. Vou lhe contar, os olhos já não podem ver. Pois o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. É tudo que eu não sei contar.
mais lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Na primeira vez era a cidade, na segunda o cais, eternidade. Agora eu já sei da onda que cedeu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Vem de o amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinho. Mesmo sozinhos, vamos deixar a noite nos envolver e nos embalar. Sofri para aprender essa música e tocar hoje. Falei com o Luiz Coelho, quero tocar essa música, não sei se eu dou conta. Deixa eu descobrir. Peguei uma partitura. Foi assim. Que a paz de nosso Senhor seja sempre com vocês. Vamos nos saudar mutuamente com a paz de Cristo. Todas as pessoas que estão aqui. Paz do Senhor. Tem alguma vida? Paz do Senhor, paz do Senhor para todos. Seja sempre convosco. Beijo, lindo. Paz de Cristo. Oi, Felipe tá ali. Paz do Senhor. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo para todos. Boa noite. Boa noite. Olha, a próxima será dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados, e a Paróquia de Todos os Santos é que vai estar com a gente. Participem nesse mesmo horário. Esse bate-hora desse mesmo bate-canal. Bate horário. Bate Zoom. Bate presenças. Homem de Ferro também. Boa noite para todos. Amém. Boa noite. Ele não está dormindo mais, não está dando. Coitado. Até mais. Boa noite para vocês. Boa noite,